Você já parou para pensar como uma guerra muda completamente o significado de um dia comum? Era para ser só mais um feriado. Famílias reunidas, crianças correndo, gente fazendo piquenique, o chamado Dia da Natureza. Um momento de pausa, de respiro. Mas em questão de segundos, tudo virou fumaça, grito e destruição. Uma ponte. Não era qualquer ponte, era um símbolo. Um projeto gigantesco tratado como orgulho nacional. Uma obra que prometia encurtar distâncias, ligar cidades, facilitar a vida de milhares de pessoas todos os dias. E foi exatamente ali que tudo desabou. Explosões, sequência de ataques, caos. Segundo relatos locais, pelo menos 8 pessoas morreram, 95 ficaram feridas, e entre elas não eram soldados, eram civis. Moradores da região, pessoas passando de carro, famílias inteiras que estavam ali apenas tentando aproveitar um feriado. Agora me responde, quando uma guerra chega nesse ponto, ainda dá para dizer que existem alvos estratégicos? Ou tudo já virou uma zona cinzenta? Porque o que aconteceu ali não foi isolado, não foi um acidente. Foi mais um capítulo de uma escalada que parece não ter freio. Tudo isso começa algumas semanas antes. Um ataque. Cirúrgico, dizem alguns. Brutal, dizem outros. O líder máximo do Irã é morto dentro da própria capital. Um golpe que não é só militar, é simbólico, psicológico e político. É como arrancar o topo de uma estrutura e esperar que ela não desmorone. Mas ela não só balança, como reage. E reage forte. Desde então, o conflito se transforma em algo muito maior. Não é mais um confronto indireto, não é mais jogo de bastidores, é guerra aberta. De um lado, uma potência global junto com um aliado histórico. Do outro, um regime que não aceita recuar e que responde atacando interesses espalhados por vários países da região. E aí entra um ponto que quase ninguém comenta com profundidade. Essa guerra não está limitada a um território, ela está se espalhando, em efeito dominó. País após país sendo puxado para dentro dessa tensão. E quando isso acontece, o risco deixa de ser regional, passa a ser global. Agora volta para a ponte, porque ela representa algo muito maior do que concreto e aço. Ela mostra como em uma guerra moderna não existe mais linha clara entre o campo de batalha e a vida cotidiana. Infraestrutura vira alvo, cidades viram alvo. Pessoas comuns viram estatística. E talvez o mais perturbador de tudo isso seja a normalização. A gente lê 8 mortos e continua rolando a tela. Mas para pensar um segundo. 8 histórias, 8 famílias destruídas, quase 100 pessoas feridas em um lugar onde ninguém esperava um ataque. E isso levanta uma pergunta incômoda. Esse tipo de operação realmente enfraquece um inimigo ou só alimenta ainda mais o ciclo de violência? Porque do outro lado, a resposta vem, sempre vem. Ataques em outros países, retaliações, novas mortes, e o conflito cresce como um incêndio fora de controle. Enquanto isso, dentro do Irã, outra mudança importante acontece. Um novo líder assume, mas não é exatamente uma mudança, é continuidade. O poder permanece dentro da mesma família, o mesmo sistema, a mesma linha dura. E isso manda um recado claro. Não haverá recuo, não haverá abertura. E quando nenhum lado quer ceder, o que sobra? Escalada. Mais ataques, mais vítimas, mais instabilidade. E aí entra outro fator que aumenta ainda mais a tensão: a interferência externa. Declarações duras, pressão política, tentativas de influenciar decisões internas de um país em guerra. Isso não acalma o cenário, isso inflama ainda mais. Porque no fundo, não estamos vendo apenas uma guerra, estamos vendo um jogo de poder. Um jogo onde cada movimento tem consequências globais, onde cada ataque pode desencadear algo muito maior, e onde o custo, quase sempre, é pago por quem não tem nada a ver com as decisões: gente comum. Agora pensa comigo, se uma ponte pode virar alvo, se um feriado pode virar tragédia, se países inteiros começam a ser envolvidos, qual é o limite? Existe um limite?
Ou a gente já passou dele faz tempo e só não percebeu ainda? Porque a história mostra uma coisa: grandes conflitos raramente começam gigantes. Eles crescem, aos poucos, ataque após ataque, resposta após resposta, até que quando você percebe, já não dá mais para voltar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. E a ponte destruída não é só uma ponte, é um sinal, um alerta de que essa guerra está entrando em uma fase ainda mais perigosa, mais imprevisível e muito mais difícil de controlar. Agora eu quero saber de você. Você acha que isso ainda pode ser contido ou a gente já está vendo o começo de algo muito maior? Comenta aqui embaixo, porque esse assunto está longe de acabar e o próximo capítulo pode ser ainda mais pesado.